Bom, primeiro, eu queria relembrar da sessão passada duas conclusões fundamentais que o Trotsky coloca naquelas premissas objetivas da Revolução Socialista. Tá? Ele diz, primeiro, que nessa época, que é uma época revolucionária e é uma época imperialista, o capitalismo está em decomposição. Ou seja, nós podemos ver isso na crise atual que passa o capitalismo, que é uma crise global, né? Uma crise econômica, é uma crise social, de miséria, de fome, de desemprego, e etc. É uma crise do meio ambiente terrível, é uma crise, inclusive, sanitária também, como a gente viu na pandemia, né? E continua a possibilidade de pandemias cada vez mais generalizadas e etc. Então, é um capitalismo em decomposição. Mas ele diz que existem, nesse capitalismo em decomposição, ele introduz uma, vamos dizer, uma definição mais precisa do que significa isso. Ele diz que as duas catástrofes econômicas fundamentais nessa época são o desemprego, né, e a carestia de vida. Ele diz que isso atinge todo mundo. Tá? Todos os trabalhadores, empregados e desempregados ou subempregados, todos são afetados por essas catástrofes fundamentais. E a gente vê isso no Brasil, né? Não só pelo desemprego, mas, por exemplo, nos últimos anos, a fome que aumentou terrivelmente, os 33 milhões de pessoas que vivem em insegurança alimentar, que são golpeados no dia a dia pela subida, pelo aumento de preços e pela inflação, né? Então, ele diz que esses dois fenômenos, essas duas catástrofes, exigem palavras de ordem e métodos generalizados. É bom a gente lembrar que já nos primeiros capítulos, ele diz, no método do programa de transição, Trotsky afirma o seguinte: essas palavras de ordem, todas, não podem ser satisfeitas pela burguesia e pelo imperialismo nessa época que a gente vive, nessa época imperialista. Então, as exigências do programa de transição são impossíveis de serem satisfeitas pela burguesia. Mas, por isso mesmo, é fundamental que a gente utilize essas palavras de ordem para mobilizar, né? Então, o que ele diz é o seguinte: os capitalistas e também os reformistas procuram fazer com que os trabalhadores paguem pela crise, né? Pelas guerras, né? Como a gente vê hoje pela guerra da Ucrânia, que traz uma pressão enorme sobre o preço do petróleo e daí, a partir daí, sobre todos os preços. A pandemia, que trouxe um problema também da quebra das cadeias de produção, das cadeias de valor, e levou à elevação de preços também, à inflação de tudo, tá? Então, ele diz, frente a essa política dos capitalistas e dos reformistas de fazer com que os trabalhadores paguem pela crise, a Quarta Internacional reivindica trabalho e existência digna para todo mundo. O capitalismo não pode satisfazer isso, mas essa é uma das principais reivindicações que tem no programa de transição. Então, uma palavra de ordem que parece mínima, trabalho e salário digno, na verdade, ela não pode ser satisfeita da forma que o programa de transição formula. Então, qual seria essa forma? Primeiro, contra a inflação, contra o aumento de preços, o programa de transição propõe a escala móvel de salários. O que seria isso? Seria o aumento automático de salários de acordo com o aumento de preços, né? Então, isso, inclusive, em alguns momentos, de acordo com a luta da classe trabalhadora, né, com a pressão de greves e de mobilizações permanentes, é possível que a burguesia seja obrigada a dar algo parecido a isso, mas é temporário. Por exemplo, no Brasil, na década de 80, que existia uma inflação absurda, que eu acho que talvez nenhum de vocês
tenha vivido, tá? Que chegou até 80% ao mês, para vocês terem ideia, tá? Isso em 88, 89. Era uma inflação tão absurda que você tinha uma profissão dentro dos supermercados que era reposição de preços, não de produtos. Era um funcionário que ia aumentando os preços no mesmo momento. Então, às vezes, em questão de horas, ele ia passando por um preço e tinha várias etiquetas sobrepostas, porque os preços aumentavam, às vezes, mais de uma vez no dia, 80% ao mês, vocês imaginam. Né? E, então, as greves eram... O Brasil chegou a ser o campeão mundial de greves, junto com a África do Sul. As greves eram praticamente todo mês. E a burguesia, o governo, então, instituiu uma coisa que se chamava o gatilho salarial, que era um reajuste de salário na medida que houvesse, que a inflação crescesse, se eu não me engano, era trimestral. Mas, claro, ele não era a escala móvel de salários que o programa de transição propõe, efetivo, mas se aproximava a um gatilho, ou seja, um reajuste móvel. Tá? Isso é o que ele indica, né, em relação à questão do aumento de preços e da inflação. E em relação ao desemprego, a escala móvel de horas de trabalho. Isso é interessante para explicar um pouco o que ele propõe. O programa de transição propõe que o direito ao trabalho seria o único direito realmente sério para a classe operária numa sociedade que é baseada na exploração, é você ter o direito a trabalhar. Agora, isso é negado hoje em dia, inclusive existe um desemprego estrutural de vários países que tem aquele desemprego permanente de 10%, 15%, até 20%, né? E ele diz que é necessário ter uma palavra de ordem que una trabalhadores empregados e desempregados. Né? Por isso, ele propõe, na verdade, uma palavra de ordem de transição para o socialismo, que era dividir o trabalho existente na sociedade entre todos os operários. E todos trabalhariam numa jornada de acordo com a necessidade de trabalho, de cumprir as condições de trabalho existentes, né? E mantendo o mesmo salário. Né? Então, ele diz que é você dividir a quantidade de horas que existe em toda a produção do país, né, pelo número de operários e fazer uma jornada de trabalho que fosse de 6 horas, de 7 horas, do que fosse necessário. Também isso aí, com muito mais razão, os burgueses não podem atender, o governo não pode atender esse tipo de reivindicação. Mas ela é muito importante justamente para unir os dois setores da classe. Tá? E já houve, o Trotsky tinha muita preocupação em adaptar essas palavras de ordem ao nível de consciência existente. Vocês lembram que na sessão passada eu falei de uma proposta que ele teve para os operários norte-americanos, na época do Franklin Delano Roosevelt, que propôs o New Deal. Então, o Trotsky dizia, muito provavelmente os trabalhadores norte-americanos não vão entender uma palavra de ordem como escala móvel de horas de trabalho, mas podem entender, por exemplo, uma palavra de ordem num plano de obras públicas que ocupe os desempregados com uma quantidade X de horas de trabalho. Tá? Então, isso seria uma adaptação pedagógica, né, da questão da escala móvel de horas de trabalho. Nós procuramos fazer isso aqui no país algumas vezes, tanto na Convergência Socialista, na época da Convergência, quanto PSTU. A gente levanta, por exemplo, 40 horas de trabalho para todos os trabalhadores. Isso diminuiria a jornada de trabalho. Em geral, muitas fábricas trabalham 44, isso diminuiria a jornada de trabalho de vários setores. A própria legalização, regularização do trabalho com carteira assinada para todos os setores
como, por exemplo, os aplicativos e etc., faria com que essa jornada de trabalho deles, que é de 12 horas em geral, diminuísse para 8 horas e a gente poderia também aumentar o número de empregados. É a mesma coisa. Tá? Isso também o capitalismo não pode, como um todo, atender essa reivindicação. Às vezes, em países imperialistas mais fortes, como, por exemplo, a França, chegou a ter uma jornada de trabalho de 35 horas. Mas a burguesia, né, a grande burguesia, pressiona a todo momento para reverter esse tipo de conquista, que é uma conquista evidente, tá? Que hoje o capitalismo, o desenvolvimento tecnológico que se alcançou dentro do sistema capitalista permitiria tranquilamente que se trabalhasse 35 ou talvez 30 horas por semana, mesmo em países como o Brasil. O problema é que isso aí, logicamente, se mantivesse o mesmo salário, diminui o lucro da burguesia, e coisa que ela não pode aceitar, porque diminui sua taxa de lucro, etc., e por isso ela não pode aceitar de jeito nenhum. Então, para vocês verem como esse tipo de palavra de ordem vai contra totalmente o sistema capitalista. Tá? Bom, o segundo tema que o Trotsky coloca seria sobre os sindicatos na época de transição. Ele ressalta que, na luta dos operários pelas suas reivindicações, como essas em relação ao salário e ao desemprego e outras, tá? A classe operária necessita mais do que nunca de organizações de massa, porque a luta é uma luta de massa, né? E, em primeiro lugar, dos sindicatos. Ele faz uma crítica aos ultra-esquerdistas que dizem que o sindicato já morreu, que o sindicato não serve para nada, e etc. Ele diz, olha, a história recente provou exatamente o contrário. Ele cita o caso da França, das greves de ocupação, das grandes greves da França em 1936, tá? Mas ele diz ao contrário. Então, os sindicatos ganham um papel muito importante nessa época de transição. E ele ressalta duas coisas em relação aos revolucionários. Primeiro, ele diz que os revolucionários, no caso, ele chama os militantes da Quarta de bolcheviques leninistas, que era como eles se chamavam na época. Ele diz os bolcheviques leninistas têm que estar na primeira fileira de todas as formas de luta, até as mais mínimas, as lutas econômicas, as lutas democráticas mais mínimas. Nós temos que estar à cabeça dessas lutas, na primeira fileira dessas lutas. Isso é um critério, né? Não basta você ter um programa revolucionário, você tem que aplicar esse programa revolucionário nas lutas cotidianas da classe, nas lutas econômicas, nas lutas democráticas, nas lutas mais mínimas. Tá? Isso é um critério. O segundo que ele diz os bolcheviques leninistas têm que participar ativamente dos sindicatos de massa, com alguns critérios, ou seja, quais são os princípios que a gente tem que participar dos sindicatos de massa. Primeiro, lutar contra todas as tentativas de submeter os sindicatos ao Estado burguês, né? E isso é permanente. Na época imperialista, a tendência é que os sindicatos sejam cada vez mais órgãos do Estado, né? E estejam subordinados ao Estado. Por exemplo, até agora, recentemente, até uma última mudança na legislação trabalhista, os sindicatos, inclusive as centrais sindicais, recebiam um dinheiro do Estado. Então, recebiam, primeiro, um imposto sindical, que era uma verba compulsória, que era retirada do trabalhador pelo Estado, e o Estado dividia isso e bancava as centrais sindicais. E, além disso, recebiam dinheiro de outras coisas, por exemplo, cursos técnicos, todo tipo de serviços que se prestavam ao Estado, e os sindicatos recebiam. Quer dizer, era uma espécie de subsidiária do Estado. Na Argentina, por exemplo, só para citar outros exemplos internacionais, os sindicatos têm uma parte importante dos serviços de atenção médica. Na Espanha,
os sindicatos controlam cursos de formação profissional para aprendizes, para jovens estudantes e etc. Então, que são o quê? Recebem verba do Estado para essa atenção médica e também verbas do Estado para dar curso de formação profissional, né? E, com isso, eles têm um vínculo permanente com o Estado burguês, né? Outra coisa que ele diz nós rejeitamos o tipo de arbitragem obrigatória. O que seria uma arbitragem obrigatória? É como nós temos aqui a arbitragem, as decisões judiciais dos tribunais em relação às greves. Então, as greves são declaradas legais ou ilegais pelos tribunais, e nós lutamos contra isso e rechaçamos isso aí. Mas o Trotsky também tem uma definição em relação a como a quarta se posiciona frente aos sindicatos. Ele diz: nós rejeitamos os pequenos sindicatos revolucionários, que são uma segunda edição do partido. Tá? Porque ele diz isso significa renunciar à luta pela direção dos grandes sindicatos de massa. Tá? Então, ele diz: esse auto-isolamento fora dos sindicatos de massa seria uma traição. Nós temos que estar no sindicato de massa. Tá? E, por fim, ele desenvolve toda uma parte em relação aos sindicatos. Você vê a importância que o programa de transição dá aos sindicatos, porque ele desenvolve toda uma parte, ele dizendo que os sindicatos, na época imperialista, desenvolvem fortes tendências à conciliação com o regime democrático burguês. Tá? E a gente vê isso aí desde que na década de 90, fim da década de 80, começo da década de 90, a burocracia da CUT, por exemplo, a CUT tinha surgido como uma central sindical muito importante, porque era combativa, era classista, era muito democrática, e a burocracia do PT foi tomando conta, foi cristalizando na CUT uma condução completamente burocrática, né? E introduziu aquela política do sindicato cidadão, que era um sindicato de conciliação, de colaboração com a chamada burguesia progressista, né, na cidadania. Né? Então, ele diz, o Trotsky assinala, inclusive, que em tempos de guerra ou de revolução, ou inclusive, podemos dizer nós aqui no Brasil, em épocas de crise, né, os líderes sindicais se tornam ministros burgueses. A gente tem um monte de exemplos agora nos governos do PT, exatamente desses líderes sindicais que se transformaram em ministros burgueses. Agora mesmo a gente tem o Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho no governo Lula. Mas você teve antes, no governo do Lula e da Dilma, você teve o Berzoini, que era dirigente bancário, teve o próprio Luiz Marinho durante 2 governos, o Miguel Rosseto, que era dirigente de sindicatos químicos, que era da DS, também foi ministro, e vai por aí. Tem vários ministros que são sindicalistas. Então, ele diz que é fundamental que a quarta proponha não só militar nos grandes sindicatos de massa, mas propor novos líderes, uma renovação sindical, quer dizer, novas direções, lutar para que existam novas direções nos sindicatos. E também ele assinala uma outra orientação, que é propor organizações de combate autônomas. O que ele quer dizer com isso? Aí ele está se referindo, aos soviets, que se desenvolvem só em situações revolucionárias, inevitavelmente, ou os comitês de fábrica, que ele vai falar no ponto seguinte, que são organizações de combate autônomas, que não dependem dos sindicatos. Tá? Então, ele diz que, em certas circunstâncias, principalmente nas situações pré-revolucionárias ou revolucionárias, se pode romper com o aparelho conservador dos sindicatos e criar outros sindicatos. Por fim, para não exceder o meu tempo, vamos falar um pouquinho dos comitês de fábrica. Tá? O programa de transição, vocês veem que ele começa tocando na questão das reivindicações contra o desemprego e o aumento de preço, né, contra a inflação.
com essas reivindicações, e depois ele começa a falar da organização da classe, dos sindicatos, principalmente com uma necessidade da gente trabalhar e dar uma importância central à questão dos sindicatos, mas depois ele fala dos comitês de fábrica. Em relação àqueles, o movimento operário, nessa época de transição, tudo tem referência à época imperialista, e que é, para ele, a época revolucionária. Então, ele diz, nessa época, o movimento operário não tem um caráter regular e equilibrado, mas sim um caráter explosivo. Eles chamam de um caráter febril. E ele fala das greves de ocupação de fábrica, que é um movimento que se deu na Rússia e já na década de 1890, ou seja, no século XIX, as greves políticas com ocupação de fábrica se deram de novo em 1905, 1917, mas em outros países, por exemplo, as greves de ocupação de fábrica da Itália, em 1920, 21, por aí. Né? É interessante aqui, no Brasil dos anos 80, nós também tivemos greve com ocupação de fábrica. Nesse ascenso de greves operárias que durou de 78 até 91, por aí, 92, né? Ou seja, durante uns 13, 14 anos, né? Houve greves importantíssimas de ocupação de fábrica, e algumas fábricas grandes, das maiores do país. Por exemplo, a CSN foi uma greve de ocupação de fábrica que durou vários dias e que o Exército ocupou a fábrica, matou 3 operários. Isso foi em 1988 e foi uma comoção nacional. Antes tinha havido a greve da GM, né, em 84, se eu não me engano, tá? Também com ocupação de fábrica. E depois nós dirigimos a greve de ocupação da Manesma, em Belo Horizonte, que também foi uma greve muito importante, tá? Com ocupação do alto-forno da Manesma, inclusive a ameaça até de explodir o alto-forno se a polícia entrasse. Essas foram as mais chamativas, mas teve várias greves de ocupação de fábrica, das montadoras, etc. Tá? Então, Trotsky assinala que a greve de ocupação de fábrica ela põe em xeque a propriedade capitalista, porque discute quem é o dono da fábrica. Durante aquele período, alguns dias, às vezes mais, os operários controlam a fábrica, são, de fato, os donos de fábrica. Tá? E o comitê de fábrica, que vem normalmente numa situação de grande mobilização como essa, ele tem uma diferença básica com o sindicato, porque o sindicato, em geral, ele agrupa aqueles sindicalizados que nunca são mais de 20%, às vezes, no máximo 30% dos operários da fábrica. E o comitê de fábrica, ele é eleito por todos os operários, tá? Por todos os empregados da unidade fabril. Tá? E ele faz um contrapeso à própria administração, porque ele toca em todos os problemas da fábrica. E ele defende as reivindicações dos operários e a solução de todos aqueles problemas que a fábrica tem. Tá? Normalmente, os burocratas dos sindicatos se opõem à criação desses comitês de fábrica. Tá? E, em alguns casos, quando não conseguem impedir que o comitê se forme, porque existe muita mobilização e organização dos trabalhadores, eles tentam incorporar os comitês de fábrica ao sindicato, a estrutura do sindicato, para disciplinar esses comitês. Isso aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, no ABC. O Sindicato de Metalúrgico do ABC viu um movimento de formação de comitês de fábrica muito forte. Começou com o comitê de fábrica da Ford, em 1981. Tá? E depois, já antes, tinha um comitê clandestino, na década de 70. E aí houve um comitê que se formalizou em 81. E então, a burocracia sindical, a burocracia petista, foi incorporando os comitês de fábrica à estrutura do sindicato. Na Volks, na Mercedes, nas grandes montadoras, aí incorporou isso. Hoje, inclusive, a representação de base do sindicato em alguma dessas fábricas, ela é unificada com o comitê de fábrica. Então, tem um comitê de fábrica e a representação sindical é a mesma coisa.
Eles absorveram o comitê de fábrica para controlar melhor. Tá? Então, o que o Trotsky define é que no programa de transição, você não só incentivamos ou prevemos uma onda de ocupações, né, em uma situação revolucionária ou pré-revolucionária, né, que cria uma dualidade de poder nas fábricas, ou seja, quem dirige as fábricas. Então, ele diz: a Quarta Internacional deve fazer uma campanha a favor dos comitês de fábrica, para que esses comitês de fábrica possam dirigir ondas de ocupações que surjam no futuro. Isso é uma campanha preventiva. Então, como vocês veem, toda essa parte no programa de transição está dedicado, por um lado, a essas reivindicações mínimas, que ele dá uma solução não mínima, ou seja, uma solução de palavras de ordem de transição, como é a escala móvel de salários e horas de trabalho, e uma organização similar, definindo qual é a tática dos revolucionários em relação aos sindicatos e a campanha a favor dos comitês de fábrica, que seria um tipo de organização que vai além dos sindicatos e é a organização na base.